Vamos falar de seleção brasileira, vamos falar da seleção de Fernando Diniz, que ontem foi derrotada pela Colômbia, na Colômbia, por 2-1 de virada. Gol do Martinelli para o Brasil, 2 do Luiz Dias para a Colômbia. E antes de falar mais aí sobre essa data FIFA, sobre tudo que vem sendo a seleção do Diniz, o pedido de sempre, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos. E vamos lá, sem enrolar muito. Ontem, assim, além de mais uma derrota da seleção brasileira, o que mais preocupa é o desempenho, né? Porque a gente esperava com o Diniz lógico que tem um tempo de adaptação ao estilo novo de jogo, um estilo totalmente diferente de jogo do que era com o Tite. Mas assim, eu acho que pouquíssimas pessoas esperavam tão pouco futebol nesse início do Diniz. Ele tem 5 jogos já na seleção brasileira. Ele ganhou da Bolívia por 5, né? 5-1. 5-1 da Bolívia, 1-0 Peru. Empatou com a Venezuela, perdeu pro Uruguai, perdeu pra Colômbia. Mas assim, tirando o jogo contra a Bolívia, que é o adversário mais fraco da América do Sul, o Brasil foi mal em todos os outros jogos, né? Então, assim, esse que é o problema mesmo. Ontem, mais uma vez, foi mal. O início do jogo foi meio que uma ilusão, né? Porque parecia que o Brasil ia jogar bem. O Brasil começou muito bem o jogo. Teve uma chance com o Vinícius no primeiro minuto. Depois uma baita jogada e o gol do Martinelli. E parecia que ia, né? Parecia que o Brasil do Diniz ia finalmente, num jogo grande assim, ia conseguir desempenhar. Mas depois do 1-0 o jogo mudou totalmente. E a Colômbia, assim, dominou as ações da partida. Do 1-0 pra frente, assim, só deu Colômbia até o final do jogo. O Brasil teve até uma chance aqui, uma chance ali. Tem uma bola do João Pedro pro Paulinho ali que poderia ter feito coisa melhor. Tem um baita passe do Endrick pro Martinelli no segundo tempo que também poderia ter feito coisa melhor. Mas no geral a Colômbia mereceu muito a virada. Mesmo que, se a gente for analisar número, com menos posse de bola, essa posse de bola do Brasil aqui é totalmente ilusória, porque o Brasil não fez um bom jogo ontem. E a Colômbia mereceu a vitória. Vamos falar sobre as atuações individuais do Brasil. Começando, o Brasil que foi a campo ontem com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, André, Bruno Guimarães e aí 4 atacantes, assim, né? Que estavam rodando muito, o Rodrigo mais como um meia, que eram Rafinha, Martinelli, Vinícius Júnior e Rodrigo. E assim, eu acho que tirando o Alisson, que fez um baita jogo ontem, e pra mim é o titular incontestável desse time, eu não acho que ele seja. Muita gente fala que a briga pra posição de goleiro no Brasil nós temos 2 goleiros do mesmo nível e que o Ederson fica à frente por jogar com o pé. Eu discordo. Que o Ederson é melhor com o pé é evidente, isso é fato. Mas eu não acho que sejam goleiros do mesmo nível, tá? Eu acho que o Alisson é mais goleiro. Eu acho que o Alisson é um dos 3 ou um dos 5 melhores goleiros do mundo. Então eu acho que o jogo de ontem talvez deixe ele aí com a vaga de titular, mesmo com a volta do Ederson na próxima data FIFA. E pra mim, merecidamente, porque o Alisson é o melhor goleiro brasileiro. Agora os problemas, né? Que esses 4 aqui da defesa são um grande problema desse time. Foram mais uma vez o grande problema desse time. Em especial os 2 laterais. O Emerson e o Renan Lodge foram muito mal ontem, muito mal mesmo. Eles que já têm uma certa crítica do brasileiro em cima deles, porque na seleção eles não costumam jogar bem. E ontem, mais uma vez, não foram bem. O Luiz Dias, que eu falei que foi o destaque da Colômbia, fez os 2 gols. E além dos gols, o Luiz Dias deitou no Brasil ontem. Tem uma no primeiro tempo que ele arranca num contra-ataque, que o Renan Lodge, minha nossa senhora, pediu um Uber pra buscar ele, sai na cara do gol e o André tira o gol dele. Ali seria o empate da Colômbia ainda no primeiro tempo. E assim, ele caindo na esquerda, deitava no Emerson. Ia pra direita, deitava no Lodge. Então assim, os 2 pontos negativos do Brasil no jogo foram Emerson Real e Renan Lodge. Muita gente questiona até a convocação dos dois. Eu tendo a questionar mais o Lodge do que o Emerson, porque, assim, tudo bem que tem a lesão do Caio Henrique e tal, mas eu acho que daria pra encontrar uma opção melhor que o Lodge. E mesmo na convocação, eu acho que o Carlos Augusto seria uma opção melhor do que o Lodge pra começar jogando. Eu acho que o Carlos vem bem na Inter. E, e até na seleção não foi mal nas outras vezes que entrou, então eu acho que eu começaria o jogo com o Carlos. Acho que ele passa mais segurança. E até no momento ofensivo, talvez pela confiança e não pela qualidade mesmo, mas ele vem entregando mais do que o Lodge, então eu acho que o Carlos merece essa vaga de titular. E eu acho que com a volta do Caio Henrique, que vai demorar, ele teve uma lesão grave no joelho,
mas com ele saudável, os dois laterais do Brasil tendem a ser Carlos Augusto e Caio Henrique. Na direita, eu acho que o erro do Diniz foi não convocar o Ian Couto, que foi muito bem quando foi da última data FIFA. Até na derrota para o Uruguai ele foi um dos poucos destaques positivos. E vem bem no Girona, então eu acho que não fez sentido o Diniz tirá-lo da lista e passar o Emerson acima dele. Mas assim, muita gente falando do Emerson pelo jogo de ontem é um fato. Ele foi muito mal no jogo ontem. Só que o Emerson, ele tá num Tottenham e muita gente fala assim: ah, os últimos anos do Emerson foram ruins. Até começar essa temporada eu tendo a concordar. O Emerson não vinha bem no Tottenham. O Tottenham do Conte lá, enfim, tava mal, não tava legal, do Nuno Espírito Santo e tal. Mas o Tottenham dessa temporada de agora, que é uma das surpresas da Premier League, era líder até outro dia aí. Era líder até o tamanho de lesões lá. O Madison machucou, o Van de Ven machucou e tudo mais. O Dodge foi expulso, o Christian Romero foi expulso. Enfim, um monte de desfalques lá e perdeu a liderança. E o Emerson, mesmo sendo reserva do time, ele ia muito bem quando ele entrava. O Ange Postecoglou até falou que o Emerson era um dos destaques no treino. Ele até ficava triste de deixar o Emerson no banco, porque nos treinos ele era um dos melhores jogadores do time. Então, assim, e quando entrou, ele vinha sendo o Emerson diferente das outras temporadas, porque ele vinha sendo o Emerson mais confiante e mais versátil. Assim, o Emerson chegou a jogar na zaga, o Emerson chegou a jogar como um ala pela direita, como um lateral direito, como um lateral esquerdo quando o Dodge esteve fora. Então, assim, o Emerson foi muito polivalente assim no Tottenham, e eu acho que assim, ele como um lateral reserva para a seleção nessa eliminatória de agora, nessa data FIFA de agora, eu acharia justo, tá? Eu acho que o Emerson não faz um início de temporada ruim no Tottenham, e eu acho que a convocação não foi um absurdo. Eu, de novo, acho que o Ian Couto deveria estar à frente dele e seria o meu titular. Acho que eu convocaria Ian Couto e Emerson e o meu titular seria o Ian Couto. Eu não concordo com o Diniz quando ele barra o Ian Couto, mas eu entendo o Emerson está na lista. E já que não tem o Ian Couto, o meu titular seria o Emerson. Até porque o reserva dele é o PP, que assim, jogou de lateral no Porto, mas não é um lateral de ofício. Mas assim, eu acho que é um problema aqui, né? Mesmo com ele sendo o titular, na minha opinião, merecidamente dentre os convocados, é um problema. Eu acho que o elo mais fraco da seleção está nas laterais aqui. Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, assim. Se a gente for. Eu levaria o Thiago Silva e ele seria meu titular, tá? Assim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que é um erro muito grave o que a gente tem no futebol brasileiro, em clubes e na seleção, de tipo, tal jogador tem tantos anos, então ele não vai ser convocado. Ou então ele não vai ser titular de um time. Eu acho isso um absurdo. Porque assim, o Thiago Silva tem 38 anos, então ele não vai jogar a Copa do Mundo de 2026. Quem disse que ele não vai jogar a Copa do Mundo de 2026? O Thiago Silva, hoje, ele é o melhor zagueiro brasileiro em atividade, já que o Militão tá machucado. Por que você não vai chamar esse cara? Porque você tá prevendo que daqui a 3 anos ele não vai estar lá. Isso não faz sentido, porque pode ser que daqui a 3 anos ele continue sendo o melhor zagueiro brasileiro. Aí você vai deixar esse cara de fora por causa da idade dele, por causa de uma previsão sua de que ele não vai ser útil daqui a 3 anos. Convoca ele no momento que ele parar de ser o melhor zagueiro brasileiro, ou no momento que ele deixar de ser um dos 4 melhores zagueiros brasileiros, você tira ele. Então, assim, eu não consigo concordar com a ausência do Thiago Silva baseado numa análise futura, assim, tipo, ele não vai chegar lá bem. Quem disse que ele não vai chegar lá bem? Nada, tipo, ele vai ter 41 anos. Beleza, mas ele pode chegar lá bem com 41 anos, pô. Então, assim, eu acho grave até a ausência do Thiago Silva aqui. Marquinhos e Magalhães são bons zagueiros, muito bom. O Marquinhos é muito bom, né? Não tem o que fazer. Tá mal, não faz uma boa temporada no PSG e nem na seleção brasileira. Mas ele é muito bom, então, assim, eu não acho nada absurdo ser essa dupla. Como eu disse, o Thiago Silva deveria ir, mas eu acho ok. Também Marquinhos e Magalhães. Os outros convocados foram o Nino e o Bremer, né? Que eu também acho que totalmente faz sentido. Talvez eu não levasse um dos dois para levar o Beraldo ou o Murilo, porque eu acho que são zagueiros que vêm pedindo passagem aí, são muito jovens, então. Assim, eu acho que é errado. Só explicando o argumento do Thiago Silva de novo. Eu acho errado você querer aposentar um cara pela idade, mas eu acho que faz total sentido você fazer uma previsão de evolução para algum jogador jovem. Por exemplo, o Endrick, com 17 anos, eu convocaria o Endrick. Talvez o Endrick não seja hoje o melhor atacante brasileiro. Talvez o Marcos Leonardo esteja acima dele. Mas o Endrick tem uma projeção absurda. O Endrick tem uma projeção de ser uma estrela mundial assim, do futebol. Então eu acho justo você convocar ele mesmo com 17 anos.
E vale aqui pra zaga. Eu convocaria o Beraldo ou o Murilo. Acho que o Beraldo é mais zagueiro que o Murilo. O Murilo do Nottingham Forest e ex-Corinthians, não o Murilo do Palmeiras. Eu convocaria o Beraldo, mas assim também, eu acho que hoje ele não seria o meu titular, então eu não acho nada absurdo, assim, nada fora do normal ele não ser convocado. Indo para o meio-campo, nós temos Bruno Guimarães e André como os volantes. O André é o substituto lógico do Casemiro, né? Porque o André já vinha sendo convocado com o Diniz. O Casemiro teve a lesão, então o André só pegou a vaga. Eu acho que hoje talvez o Douglas Luiz seja mais jogador que o André. O Douglas Luiz talvez seja junto com o Paquetá, que eu vou chegar lá na análise do Paquetá, porque para mim é um absurdo o Paquetá não estar aqui. Eu entendo o motivo, mas eu acho um absurdo. É, o Douglas Luiz talvez seja o segundo melhor brasileiro na Europa hoje. Assim, tá jogando muita bola no Aston Villa. E talvez ele merecesse ser titular. Mas eu entendo o André também. Joga com o Diniz no Fluminense. É um baita volante. Tem uma projeção aí de chegar também num gigante europeu. Então eu acho justo. Bruno Guimarães não joga tudo aquilo que se espera dele. Que ele joga no Newcastle, ele não joga na seleção. Eu acho que ele foi pior que o André ontem também. Eu acho que o André fez até um bom jogo ontem. O Bruno acho que nada demais. E o Bruno, não sei se pelo esquema do Diniz, não sei se é uma adaptação à seleção mesmo, mas ele tem que jogar mais na seleção. Assim, ele é mais jogador do que ele vem sendo com a camisa da seleção brasileira, então é um problema, mas ele é um baita volante também, nada de ficar fora de lista nem nada. Rafinha e Martinelli. O Martinelli eu não achei que foi bem ontem, pelo contrário, eu achei que o Martinelli foi mal ontem. Até um pouco displicente uma bola ou outra ali no segundo tempo, eu não gostei do jogo do Martinelli. É, Ele fez o gol, é verdade. Ele é um protagonista de um gigante europeu do Arsenal. Então eu acho justo também o Diniz tentar mexer o esquema ali para colocar os melhores em campo. Então ele tenta colocar o Rodrigo, Vinícius, Martinelli e Rafinha juntos, porque são os quatro melhores jogadores de frente do Brasil hoje. Não funcionou. Ele tentou. Eu acho que no próximo. Acho não, né? Com certeza ele vai mudar porque o Vinícius se machucou. Mas mesmo com o Vinícius saudável, eu acho que ele deveria mudar esse esquema para a próxima partida contra a Argentina, porque não foi algo que funcionou ontem. O Martinelli ele claramente se destaca mais jogando aberto no lado esquerdo e não por dentro, como muitas vezes ele fez ontem, tentando uma troca de posições ali com o Vinícius a todo momento. Então eu não acho que ele se adaptou tão bem, mas é um cara de nível quase extra classe no mundo, então acho totalmente justo ele continuar sendo titular, ainda mais agora com a lesão do Vini, que pelo visto vai ficar fora do jogo contra a Argentina também. O Rafinha, eu acho o Rafinha muito bom, eu acho o Rafinha melhor do que a maioria das pessoas acha, eu acho. Só que, assim, na seleção também eu acho muito 880, né? O Rafinha ou ele destrói um jogo ou ele não participa tanto. Ontem eu achei ele meio sumidão também. Não gostei muito do jogo do Rafinha. Mas eu achei ele um bom ponto. Eu acho que tem que continuar sendo titular. Não mexeria no Rafinha, não. O Rodrigo como 10. Acho justo. Acho que talvez ele não fosse o meu 10 com o Paquetá. Que agora eu falo um pouco do Paquetá, que está envolvido no esquema de apostas lá na Inglaterra. Só que assim, a partir do momento que não existe uma confirmação no caso e que ele continua jogando normalmente lá na Inglaterra, não faz sentido a CBF dar o juízo de valor de não convocar o Paquetá. Então, se o Diniz, se o Diniz optasse por não convocar o Paquetá por uma opção técnica, aí beleza, é o direito dele. Só que, assim, por algo que ele. Cara, ele tá jogando toda semana na Inglaterra, fazendo gol no West Ham, então, assim, pô, eu não consigo concordar com isso. O Paquetá, pra mim, é o melhor brasileiro na Europa hoje. Então ele seria não só convocado para a seleção, mas titular desse time aqui. No mundo ideal, ele seria titular desse time aqui. Já que ele não tá, o Rodrigo como 10 ali substituindo o Neymar, acho totalmente justo também. E o Vinícius fazia até um jogo ok ontem, um bom jogo ontem, mas se lesionou. Saiu, entrou o João Pedro no lugar dele, que eu acho que vai ser o titular contra a Argentina. É, eu colocaria o Hendrick. Não vou mentir, eu colocaria o Hendrick titular, mas eu gosto do João Pedro também, eu acho um baita atacante. Tá jogando bem no Brighton, então eu acho justo também o João Pedro. Eu acho que ele vai com esse mesmo time pro jogo contra a Argentina, só que com o João Pedro no Vinícius e com o Carlos Augusto no Renan Lodge. Eu acho, tô com o feeling que ele vai fazer essa troca para o jogo no Maracanã. Jogo duro, a Argentina atual campeã do mundo, perdeu ontem, é verdade, pro Uruguai. Mas, cara, pegar a Argentina nesse momento não era o ideal pro Brasil. Tudo bem que uma vitória pode dar uma virada de chave aí e começar a funcionar as coisas, mas é um jogo grande demais para o que a seleção do Diniz vem apresentando.
uma seleção que prometia, assim, entregar um futebol diferente do que vinha entregando a seleção antes, né? E não é o que vem acontecendo, a seleção vem mal. Como eu disse, só contra a Bolívia, que é o time mais fraco da América do Sul, jogou bem. Então, e assim, não é nem que tá perdendo no estilo Diniz, sabe? Não tá nem. Eu não consigo nem ver a cara do Diniz nesse time, tá simplesmente um bando em campo, então não tô gostando nem um pouco. Mas é isso, cara. Perdemos ontem, vamos pro jogo contra a Argentina. Eu acho que não tem a menor chance do Brasil ficar fora da Copa, então esses jogos, no final das contas, não valem tanto assim. E a seleção brasileira é maluca, né? Porque quando o Tite ganhava não valia nada, agora que o Diniz tá perdendo, pô, o Diniz é o pior treinador do mundo. É impressionante. Quando o Diniz ganhou a Libertadores, ninguém falava, criticava um A dele, agora que tá perdendo o jogo na seleção brasileira estão criticando, então eu acho que existe uma certa perseguição por parte do para cima do Diniz, assim, então eu, pô, não concordo nem um pouco com isso. O Diniz é um baita técnico. Eu acho que se ele ficar na seleção e não vier o Ancelotti, em algum momento ele vai encontrar o que ele quer na seleção, ele vai encontrar o estilo dele que ele gosta e vai funcionar porque ele é muito bom. Lógico, o Ancelotti é um nível acima, eu traria o Ancelotti e tudo mais, tudo mais. Só que o Diniz é muito bom. E se ficar também, vida que segue, o Brasil vai chegar forte na próxima Copa do Mundo, eu tenho certeza disso. E a geração é boa, tá? Muita gente fala que a geração brasileira é fraca. Esse time aí mesmo que eu falei, pô, jogadores do alto escalão europeu, ou então, quem não. Vai, o Lodge, beleza, lateral esquerda eu acho que tá um nível bem abaixo. O Emerson também tá um nível bem abaixo. E o André não tá no primeiro nível europeu, mas ele vai chegar lá em breve. Ele só não tá lá ainda porque o Fluminense não vendeu ele para ganhar a Libertadores que ele ganhou sendo peça fundamental. Então, assim, a geração é boa, pô. Não tem o que fazer. O João Pedro é muito bom ainda, o Endrick é muito bom. Esse time ainda tem o Neymar, tem o Casemiro, tem o Thiago Silva, mais experiente. Então, assim, é, eu acho difícil falar três seleções do mundo melhores do que a seleção brasileira no papel. Lógico que desempenhando vai ter algumas, como a Argentina, por exemplo, que não é melhor que a seleção brasileira no papel, mas tá jogando mais bola e é a favorita pro jogo do Maracanã, na minha opinião. É isso, vamos ficando por aqui. Comenta aí no vídeo o que você vem achando da seleção brasileira do Diniz, se você acha que ele vai dar jeito nesse time, se você acha que o Diniz é técnico para a seleção. Como eu disse no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Compartilhe o canal aí com seus amigos também. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.